E nesse instante vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar acerca da oração, sobre a simplicidade da oração. A oração é uma ferramenta muito importante da vida cristã. E nem sempre nós a sabemos utilizar como convém. Deus nos criou e Deus nos redimiu para termos comunhão com Ele, através de Cristo, o Filho amado sacrificado. Mas essa relação nem sempre é uma relação de afinidade, nem sempre é uma relação de intimidade. E a oração é sim um instrumento através do qual podemos manter este relacionamento íntimo, intenso, profundo. Contudo, a oração é uma ferramenta simples de ser utilizada. Muitas vezes nós a complicamos. Muitas vezes nós tornamos a oração tão complicada a ponto de acharmos que não somos capazes de fazer. É muito comum, eventualmente, estando num lugar público e alguém dirigir a palavra, você pode fazer oração? A pessoa, não, obrigado. Talvez por vergonha, talvez por não conhecer as pessoas, talvez por não saber falar com eloquência, mas na realidade a oração é algo muito simples, é um bate-papo. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. E eu convido você para que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e nós veremos os versos 5 a 8. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8. E a palavra do Senhor nos diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos. Senhor, o Senhor conhece a nossa fragilidade, a nossa mente finita não é capaz de compreender toda a Tua vontade. Mas neste instante pedimos capacitação do Teu Espírito para tentarmos, ó Pai, decifrar um pouco daquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a interpretarmos a Tua palavra. É a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Se oração é relacionamento, sugere então que quanto mais orarmos, mais vamos entrar em intimidade com Deus. E tenho aprendido cada dia mais que o nosso Deus, Ele revela-se escondendo-se e esconde-se revelando-se. É quase que uma brincadeira de criança, é quase que um relacionamento inexplicável. Mas o nosso Deus, tão forte, tão poderoso, Ele se faz ouvir numa oração matinal, sem pretensão. Ele se faz ouvir numa oração de criança,
E ainda diz, o próprio Jesus disse que se vocês não se assemelharem a crianças, se nós não formos como crianças, nós não poderemos ver o reino dos céus. E eu fico tentando entender o que será então a oração, como que eu conheço Deus, porque o grande X da questão, a grande dúvida do ser humano é tentar fazer aquilo que é realmente certo, é tentar acertar o alvo, é buscar a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo aos Romanos diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E todos nós queremos buscar aquilo que é bom, perfeito e agradável para nós. Mas é um dilema acertarmos o alvo. É um dilema realmente auscultarmos o coração de Deus e tentarmos realmente executar tudo aquilo que é exatamente verdade. Esta é a vida cristã. Nós não sabemos tudo o que fazemos, mas em Cristo temos condições de buscar um pouco de sabedoria. A palavra nos ajuda, e a oração é esta conversa, é este relacionamento íntimo que nós temos com Deus. Na oração falamos dele para ele mesmo, falamos de nós, falamos de outras pessoas. Na oração nós vivenciamos a adoração, gratidão, confissão, petição, intercessão, e tudo isso num ambiente de batalha espiritual, porque nós batalhamos conosco mesmos, batalhamos contra a nossa carne. Na oração nós tentamos pedir algo para Deus que queremos, e às vezes pedimos o que não queremos, e é uma batalha constante, porque o reino das trevas está atuando para que nós não tenhamos este relacionamento intenso com Deus o Pai. É uma batalha, é uma luta, mas é sim através da oração que nós podemos experimentar todas essas iniciativas. Vou te fazer uma pergunta, você por favor, apenas reflita. Você tem o hábito da oração? Quantas vezes você se dirige a Deus num dia, numa semana, no mês, a cada hora? Você ora a Deus no momento de dúvida? Você ora a Deus no momento de alegria? Você ora no momento de tristeza? Você ora em família? Você pede pela tua própria vida? Você pede em favor de outras pessoas? O texto que nós lemos nos mostra a simplicidade da oração. E uma primeira lição que destacamos é que o próprio Jesus, conversando com os discípulos, e aqui no ambiente é um ambiente de conversa íntima com os discípulos, eles estavam numa montanha e Jesus estava ensinando diversas iniciativas da vida cristã, diversos princípios importantes para a caminhada. E dentro desse ambiente de intimidade, dentro desse ambiente de amizade, Jesus chama para perto os seus discípulos e ensina a respeito da oração. E a primeira lição que nós aprendemos é de como não se deve orar. E dentro dessa lição, dentro dessa explanação, nós temos duas outras lições. E a primeira delas, de como não se deve orar, é que no versículo 5 Jesus diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. E o versículo 5 continua: porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é a hipocrisia? É o ato de fingir possuir qualidades, ideias ou sentimentos que na realidade não se tem. Mas será que alguém se dirige a Deus com hipocrisia? Será que alguém se dirige a Deus numa ação de fingimento? Ora, se assim não fosse, Jesus não ensinaria a respeito disso.
Se não existissem orações hipócritas, Jesus não gastaria tempo para ensinar de como não se deve orar. Jesus não gastaria seu precioso tempo com seus discípulos, tempo curto, porque a caminhada de Jesus com os discípulos foi um tempo curto. Ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. Havia um projeto maior e Jesus tinha pouco tempo para compartilhar as lições mais importantes com os discípulos. E ele gastou tempo falando a respeito dos hipócritas. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 27. Capítulo 23 fala a respeito de diversos ais, de advertências que Jesus compartilhou com os discípulos e com o povo naqueles dias. E um dos ais, uma das advertências é justamente sobre os hipócritas. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Por que Jesus gastou tempo ensinando sobre isso, queridos? Você já parou para refletir sobre isso? É porque realmente, infelizmente, naqueles dias e também hoje, muitos de nós nos dirigimos a Deus em ações de fingimento. Infelizmente, você há de convir comigo que existem momentos onde, principalmente numa oração pública, principalmente se tivermos que fazer uma oração em público, às vezes nós selecionamos as melhores palavras, às vezes buscamos eloquência, às vezes queremos impressionar as pessoas com palavras bonitas, com expressões bem articuladas, com um verbo bem conjugado, mas nem sempre essas palavras são coerentes. E Jesus está chamando a atenção porque os hipócritas gostam de orar em pé e gostam de chamar a atenção para si. Quem gosta de chamar a atenção para si gosta de fazer show. E quem faz show busca o estrelato. Se você conversar com um destes ídolos da música popular, dificilmente você vai ouvir expressões de humildade dizendo: não, eu quero apenas compartilhar as minhas composições. Não, a pessoa gosta do holofote. Os artistas, os grandes ídolos, os astros da música, ídolos do cinema, eles gostam da fama, eles gostam de serem vistos pelos homens. Quem faz show gosta do estrelato, e quem faz oração hipócrita, quem faz oração de fingimento, quer se autopromover, e não se deve orar assim. Se você algum dia for convidado a fazer uma oração, seja o mais sincero possível. Não busque palavras articuladas. Claro que falar corretamente é bom em qualquer circunstância, mesmo com Deus. Lembro-me de uma vez, estava num acampamento de jovens, no acampamento Cristo é Vida, na nossa igreja em Arandu, e um adolescente de aproximadamente 15, 16 anos, estava naqueles dias e teve um tio tragicamente assassinado num latrocínio. E ele recebeu um telefonema e o pai, que era sócio do tio, dizendo para o filho a respeito da tragédia. E o menino perguntou para o pai: pai, você quer que eu vá? E o pai falou assim: não, filho, fique por aí, você está curtindo, você está vivenciando esses dias aí. O menino não tinha frequência na igreja, ele estava a convite de um outro amigo que era membro da igreja de Avaré. Mas ele ficou tão impactado com a tragédia que sua família tinha sofrido, que aquilo tudo deixou aquele menino muito sensível, e o coração dele foi se abrindo para acolher a palavra. Eu era preletor naquela ocasião, e numa daquelas preleções, no final, o menino me procurou muito emotivo, dizendo: pastor, eu estou entendendo, parece que Deus está falando comigo. E havia um dos monitores, que na ocasião era pastor da igreja de Londrina, um dos líderes da nossa juventude, era um dos monitores, e lá no quarto, antes de dormir, ao fazer a devocional, na oração, aquele menino pediu para orar. Não tinha nenhuma experiência de oração, nunca tinha orado.
E ele pediu: eu posso orar? E ele fez a seguinte oração, ouçam bem: Senhor, nós estamos aí, precisar de qualquer coisa, é só falar. Os adolescentes se expressam de forma curiosa, mas eu te pergunto, será que Deus ouviu essa oração? Claro que sim. Claro que sim, foi uma oração sincera, pública, mas simples, direta. Ele quis dizer simplesmente para Deus: Senhor, eu não sei o que te dizer, mas qualquer coisa que o Senhor disser é bom. Qualquer coisa que o Senhor quiser que eu faça, eu estou disposto a fazer. Essa não é uma oração hipócrita, essa é uma oração verdadeira. Não se deve orar para tentar impressionar as pessoas. Nós estamos sonhando em desenvolver reuniões de pequenos grupos nas casas. E justamente para tentar desenvolver em todos os membros da igreja a capacidade de estudar a Bíblia, de explanar um texto bíblico, de acolher visitantes em suas casas, de orar com as pessoas, discipular, evangelizar de forma natural. E o nosso desejo é que, mesmo no ambiente doméstico, no ambiente familiar, com pessoas conhecidas, talvez desconhecidas, que não haja hipocrisia em nossas orações. Pelo contrário, que sejam orações diretas, sinceras e verdadeiras. Mas ainda ensinando em como não se deve orar, Jesus ensina uma segunda lição que está no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Danilo, por gentileza, você pode fechar essa porta aqui? Está entrando vento aqui. Daqui a pouco vai voar todas as páginas aqui, eu vou me perder. Obrigado, querida. Jesus, por um lado, disse: não sejam como os hipócritas, mas também não sejam como os pagãos, como os gentios, como aqueles que não sabem o que estão dizendo de fato. E aqui é uma expressão muito curiosa, porque gentios, nós sabemos que eram, no ambiente bíblico, gentios eram aqueles que não eram os judeus. Os gentios eram povos de todas as nações, gentes, que não os judeus, que eram o povo da aliança, o povo de Israel. E Jesus está dizendo: quando vocês orarem, não usem de vãs repetições, como pessoas que não conhecem, que não sabem o que estão fazendo, como gentios, porque presumem que pelo muito falar, ou utilizando de vãs repetições, serão ouvidos. Não façam isso. Mas eu te pergunto, será que existem realmente pessoas que falam demais na oração? Eu creio que sim. Porque se assim não fosse, Jesus não gastaria tempo ensinando a respeito da oração repetitiva. Há uma grande diferença entre perseverança e repetição. Perseverança é um ato da alma, perseverança é um ato de convicção, é a persistência pela busca de algo que realmente você deseja. A repetição é algo mecânico, a repetição é algo que qualquer animal de estimação pode fazer. Um robô com uma certa programação é capaz de fazer. Aliás, o profeta Isaías, tanto tempo antes, escreveu exatamente isso no capítulo 29, verso 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Existem robôs repetindo orações. O pastor ora assim, então eu vou orar assim também. Na Bíblia está escrito essas palavras, então eu vou usar estas palavras. Eu li um dia que fazer esta combinação de palavras vai dar certo. Mas isso é robótico, isso é máquina, isso é ser programado. Algumas famílias da igreja têm papagaio.
Jesus ouve muita papagaiada, repetições vãs, que não edificam, que não saem do fundo do coração, são palavras soltas, repetitivas. Pessoas que repetem assim, acham que pelo muito falar serão ouvidas, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Quantos de nós estamos utilizando jargões, falsos argumentos, textos fora de contextos, para nós tentarmos buscar do Senhor o benefício que tanto queremos? Quantos de nós estamos com amuletos nas mãos, repetindo frases vazias, para tentar impressionar Deus ou receber do Senhor a sua vontade? Queridos, não façamos assim. Não façamos assim. Nem oração hipócrita, nem oração repetitiva. Mas Jesus nos ensina, e como um pai que ensina a seu filho, Ele nos dá a direção. E no versículo 6 Ele diz como se deve orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E muitos de nós talvez façamos disso também uma realidade indiscutível. Talvez muitos de nós possamos ir para o quarto apenas entendendo que não, Jesus disse, entra no quarto. Então na igreja não dá para orar, em qualquer outro lugar não dá para orar, tem que ser no quarto. Veja, Jesus era muito didático, Jesus era muito prático, e nós temos que tentar entender o que está por trás das linhas, nas entrelinhas. Jesus, na verdade, Ele estava ensinando os discípulos a terem uma hora tranquila com Deus, um tempo específico, um tempo de intimidade, isolado, sem tentar interpretar diante de Deus, sem correr o risco, sem cair na tentação de tentar impressionar Deus, mas no momento de intimidade, de reflexão íntima, onde você e Deus sabem aquilo que está sendo dito. Uma oração sincera, um tempo específico onde você diz, Senhor, eu sei quem Tu és. Senhor, Tu sabes o que eu estou dizendo. Entrar no quarto quer dizer entrar dentro de si mesmo, olhar para dentro de si. Entrar no quarto é de forma voluntária, intencional, buscar um tempo específico com Deus, nem para impressionar, nem para interpretar, mas para vivenciar uma experiência de sinceridade. É tempo de resgatarmos o altar do Senhor dentro de nossas casas. O reverendo Messias falou sobre isso lá no acampamento, os que foram. É tempo de nós resgatarmos o altar, um tempo com Deus, quem sabe um lugar específico da sua casa, quem sabe seja mesmo o teu quarto, mas quem sabe seja o quarto do teu filho, quem sabe seja a cozinha, enquanto você está lá administrando os ingredientes. Quem sabe seja a mesa da cozinha, quando você senta para ler a Bíblia, para ler um livro, para ter um tempo com Deus. Quem sabe seja a tua poltrona, quem sabe seja a tua sala de estar, quem sabe seja a varanda, a rede, a cadeira lá fora, quem sabe seja a piscina que tem lá na tua casa, eu não sei. Mas faça uma busca dentro de você mesmo hoje. Qual é o tempo que você oferece para Deus, para um tempo de meditação? A oração é algo simples. Nós não precisamos tornar isso complexo. Pelo contrário, precisamos simplificar cada vez mais. Entrar no quarto significa se isolar do mundo. Entrar no quarto significa deixar as pretensões de lado. Entrar no quarto significa abandonar as próprias vontades e dizer, Senhor, eu estou aqui para Te ouvir. E quando nós entramos no quarto, nós tornamos pessoas mais sensíveis. E quando eu penso em sensibilidade, eu penso nos 5 sentidos. E quando eu penso em sensibilidade, eu penso em audição. Quando nós oramos, nós aguçamos a audição, porque paramos para ouvir Deus. É um tempo de ouvir as necessidades, é um tempo de ouvir o que as pessoas estão dizendo. Quando oramos, Deus nos manda às pessoas. Quando oramos,
Deus nos manda à lona. Quando oramos, Deus fala conosco. A oração é muito mais ouvir Deus do que falar para Deus. É bem verdade que quando nós oramos, nós estamos falando dele e para ele mesmo. E como deve ser bom para Deus ouvir palavras de adoração, elogios, palavras doces, sinceras. Mas quando nós oramos, nós precisamos aguçar o nosso ouvido. Senhor, o que estás dizendo? Quando eu penso em sensibilidade, eu penso também em visão. Quando nós oramos, nós olhamos para aquilo que Deus olha, vemos o que Deus vê. Quando oramos, nos tornamos sensíveis, porque a visão de Deus passa a ser a nossa visão. Deus tem colocado visão nos líderes da igreja. Deus dá visão ao pastor, ao conselho, aos líderes de ministério. Deus dá visão ao sacerdote da casa. Deus dá visão aos pais. E será que nós, quando oramos, nós queremos realmente ver o que Deus vê? Mas ainda nós aguçamos o nosso paladar. E quando eu penso em paladar, eu penso em gosto. Quando nós oramos, nós somos cada vez mais sal da terra. E há 2 domingos, quando falamos a respeito do ser sal da terra e luz do mundo, um jovem que estava ouvindo o sermão da noite daquele domingo, ficou impressionado com a relação que fizemos a respeito do sal da terra. O ser sal significa despertar sede nas pessoas, dar sede, proporcionar sede de Jesus. O sal da terra faz isso, faz com que as pessoas tenham sede de Cristo. Quando nós oramos, nós fazemos com que as pessoas tenham mais paladar. A vida nossa e a vida das pessoas tem mais gosto. Mas também aguçamos o tato, tocamos as pessoas com mais sensibilidade. Nós estamos hoje elegendo diáconos e diaconisas, e muitas vezes nós assinamos um documento, uma procuração, para que os diáconos da igreja façam toda a diaconia da igreja, quando na realidade nós precisamos ter mãos hábeis, mãos que tocam as pessoas, mãos que abraçam, mãos que acolhem, mãos que colocam sobre o peito, sobre o ombro, mãos que enxugam as lágrimas, mãos que afagam os cabelos. E ainda o olfato. E o que tem a ver o olfato? O olfato, o cheiro, você só sente quando você está próximo o suficiente. Mesmo com todos os recursos da tecnologia, e eu tenho uma irmã que mora há mais de 15 anos nos Estados Unidos, falo com ela periodicamente, mas eu não consigo sentir o seu cheiro. Eu não sei qual é o cheiro da casa da minha irmã, mas eu sinto o cheiro dos meus filhos. Quando abraço a Beatriz, cheiro o seu pescoço. Quando abraço o Danielzinho, quando chega da escola, às vezes cheirando suor. Ninguém sente o cheiro à distância. Você sente o cheiro do almoço quando você está abrindo a porta. Você sente o cheiro do bolo quando você está chegando perto da cozinha. Você sente o cheiro quando está próximo o suficiente. E a oração nos aproxima das pessoas. A oração nos aproxima de Deus. E Deus nos aproxima das pessoas. Quando orar, entra no teu quarto. Seja sincero. Isole-se das outras coisas. Tenha um tempo de meditação e reflexão. A vida moderna, a vida urbana, está nos roubando a meditação, o tempo da reflexão. Mas resgate isto hoje. Entra no teu quarto, ore a Deus que vê em secreto, converse segredos com Deus. Tenha um tempo especial de oração, você e o Pai. E uma segunda lição que aprendemos agora no versículo 8, Jesus dizendo: não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Nós devemos orar na convicção de que Deus conhece as nossas necessidades. E muitas vezes nós oramos e fazemos das vãs repetições,
motivos para tentar impressionar Deus, como se Ele não conhece a nossa necessidade, como se Ele não conhecesse a nossa necessidade. Muitas vezes nós oramos a Deus como se Ele fosse um desconhecido. E outro dia até brincamos, é como se nós estivéssemos chegando diante de uma autoridade: caríssimo, ilustríssimo Senhor Jesus. Muitos de nós estamos chegando a Deus não com temor e tremor, mas é uma oração tão distante que dá a impressão de que Ele não nos conhece e nós não o conhecemos. Mas o Pai conhece a nossa necessidade. Você já chegou para Deus dizendo: venho por meio desta oração suplicar-lhe a respeito das necessidades dos dias atuais? Talvez uma pessoa com um linguajar muito rebuscado, talvez um advogado, um promotor que comumente usa essas palavras, talvez possa fazer isso. Mas será que seria normal para Deus ouvir um filho que Ele teceu com as próprias mãos? Será que seria normal para Deus, o Deus que te criou antes que você existisse no ventre da tua mãe, será que seria normal para Deus receber uma oração como se fossem dois desconhecidos? Deus não apenas te conhece, mas sabe tudo que você precisa. Então lembre-se que de tudo aquilo que você está pedindo, Deus está avaliando. Eu conheço, isso você não precisa nem pedir mais. Eu te conheço, isso você precisa. Eu vou te conceder, não porque você está pedindo, mas porque eu sou gracioso, porque eu te amo, eu tenho poder e posso fazer o que você quiser. E às vezes nós oramos nos esquecendo disso, e queremos determinar, como que colocando um punhal no pescoço de Deus: Senhor, se o Senhor não der, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não der, eu não dou o dízimo. Se o Senhor não abençoar, também não oro mais. E ficamos como que uma criança mimada, fazendo pirraça com um Deus que tudo pode e tudo conhece. Que pena. Precisamos nos lembrar do salmista, Salmo 139, versículo 4 diz: a palavra ainda não me chegou à boca e tu já a conheces toda. Isaías 65, 24: antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Jeremias 33, 3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando nós estamos invocando ao Senhor, o Senhor está se deleitando, o Senhor tem prazer na oração. Enquanto nós estamos invocando ao Senhor, Ele está dizendo: meu filho, eu sei o que você tem necessidade, continue me invocando, porque enquanto você me invoca, eu estou te respondendo. Enquanto você ora, eu estou te ouvindo. Enquanto você está pedindo, eu estou te respondendo. Eu estou te dando aquilo que você precisa, mas estou também mudando o teu coração, para tirar do teu coração aquilo que você pensa ser necessário e não é. Enquanto nós oramos, Deus está mudando o nosso coração. A oração é um momento de vulnerabilidade. A oração é um momento onde nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos de Deus. E de forma muito didática, Jesus, como que pegando nas mãos dos discípulos, Ele continua ensinando: não orem assim, orem assim. E na sequência Ele diz: utilizem estas palavras. E Ele ensina então a oração do Pai Nosso, a partir do versículo 9 do capítulo 6. Portanto, orem assim. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de imaginar o cenário. E ainda ontem, enquanto estava estudando mais uma vez, tentando mais uma vez entender o texto bíblico, eu tinha em minha mesa 4 Bíblias, em 4 versões diferentes. Eu lia uma e ficava refletindo. Depois lia numa outra versão e ficava refletindo. E assim eu fiz durante algum tempo ali no meu escritório. E tentei criar um cenário. Eu fiquei imaginando Jesus dizendo: meus queridos, não façam isso, isso, isso. Talvez Jesus tenha dito até exemplos bem práticos. Vocês conhecem o fulano? Então, aquela oração é complicado de ouvir. Talvez Jesus com os discípulos estavam dizendo: tem pessoas que querem show,
Tem pessoas que buscam estrelato. Não façam isso. O foco não é a pessoa, o foco é Deus. Quem está no centro das atenções é Deus. Quando vocês orarem, então, lembrem-se que Deus conhece as necessidades de vocês. Lembrem-se de terem um tempo de forma isolada, um tempo de reflexão realmente íntimo com Deus. Mas eu vou ensinar vocês. Olhem essa oração. Eu vou repetir uma oração para vocês e vejam se nesta oração vocês realmente conseguem se visualizar nisso. E ele diz então: Pai nosso que estás nos céus. Este Jesus está aqui agora dizendo: vem cá, meu filho, eu quero te ensinar a orar. Muitas vezes nós nos perdemos e vamos nos distanciando de Deus, e hoje é tempo de volta, hoje é tempo de restauração. Jesus está dizendo: sim, vem, eu vou te ensinar. Vem, eu vou te ensinar a orar. Orem assim. Deixa o Espírito falar ao teu coração nesta hora. Deixa o Espírito te convencer neste momento. Mesmo assentados, vamos entoar este hino em fervente oração, e que nós possamos realmente resgatar a prática da oração. Oração é conexão. Eu me conecto com Deus para me preocupar com aquilo que Ele se preocupa. Eu me conecto com Deus para ver aquilo que é de fato relevante. E eu faço uma fervente oração para deixar tudo no altar do Senhor. Mesmo assentados, mas com o coração cheio de temor e tremor, como se estivéssemos agora no quarto de escuta, vamos entoar esta canção, cantando para nós mesmos, cantando em voz alta para que outras pessoas ouçam. Vamos entoar este hino.